Cristina, durante uma conversa com o nosso diretor executivo, Alfredo Freitas, você comentou que ao ingressar no mestrado da Ambra, durante a sua primeira disciplina, você já ficou espantada com o nível dos colegas da sua sala. E que a partir disso, você focou na sua evolução. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa conversa com o Alfredo e sobre suas percepções ao longo do mestrado. Essa conversa foi muito interessante, foi muito enriquecedora para mim. Foi uma conversa ao acaso que aconteceu com o Alfredo. E foi uma conversa, e pelo visto também gerou interesse do lado da Ambra, né? Porque foi muito curioso. Quando eu entrei na primeira disciplina, como eu já mencionei, né? Eu tinha muito receio, porque eu nunca tinha feito mestrado acadêmico e eu estava há um tempo sem estudar. Esses são estudos que a gente faz para casos específicos, jurisprudência, mas assim, um estudo mesmo acadêmico, né, desde a universidade. Então, eu estava com muito receio. E quando eu encontrei a primeira sala, se eu não me engano, foi do professor Tiago, né? Se tratava de filosofia, se eu não estiver equivocada. A matéria tinha a ver a disciplina com bastante envolvimento de filosofia, pensamentos filosóficos, filósofos. E eu recordava, assim, pinceladas, sendo muito sincera, eu sou muito transparente, tá? Eu recordava, assim, e eu percebi que tinha colegas, né? Tinha colegas como eu, né, ali que faziam até aquela cara de dúvida, né? Quando o professor falava, meu Deus do céu, tenho muito a estudar. E percebi que tinham colegas de um nível que eram professores, né? Em especial um colega, procurador regional, professor, ou havia sido a Universidade de Brasília, dupla formação também em economia. E eu falei, nossa, eu assim estou muito aquém dessa pessoa, eu vou sentir vergonha desse colega, eu vou sentir vergonha de falar. Não sinto, não sou nada tímida, né? Eu tenho facilidade em falar. Eu falei, eu vou sentir vergonha de expor a minha ideia na aula, melhor eu ficar quietinha. E quando eu tiver que apresentar o trabalho, porque nós temos, na maioria das disciplinas, nós realizamos trabalho, seja um escrito de um capítulo de livro, seja um artigo, né, um paper, um artigo, e no final, por hábito, cada professor cria seu critério, mas apresentar isso. E eu falei, eu vou passar muita vergonha, porque simplesmente esse meu colega, alguns, mas esse em específico, ele é brilhante. Como é que eu vou apresentar alguma coisa com ele vendo? Eu não tinha nem receio do professor, eu tinha receio do colega, da vergonha que eu ia passar. E o tempo foi passando, isso me fez estudar muito, né? Eu comecei a ler muito, porque eu falei, eu tenho que pelo menos participar da aula, né? E comecei a fazer perguntinhas simples, assim, perguntas. E esse colega, acho que percebeu, né, que eu estava me esforçando muito, e ele falou, em algumas aulas, ele falou, eu gostaria de ouvir a opinião da Cristina, né, porque eu acho interessante ela dar a opinião dela. E eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu tenho que falar. E comecei a falar, e esse colega começou a puxar a conversa na aula, né, nas disciplinas, para debater, e eu morrendo de medo de falar besteira, porque todo conhecimento dele. Enfim, e o tempo foi passando, as disciplinas foram seguindo, né? E acho que na terceira disciplina que eu fui apresentar, eu falei, nossa, agora a apresentação, e que receio, com slide, e ele vai ver, ele está na sequência, então ele vai ver. E ele gostou muito, falou que gostou muito do meu trabalho, e se eu podia, inclusive, disponibilizar depois, né? A gente tem a primeira entrega, normalmente a segunda. Se após a segunda eu poderia disponibilizar para ele o meu trabalho. E eu olhei, né, aquilo, e eu falei, nossa, que coisa incrível. E eu tinha tanto medo desse colega, eu me achava tão aquém, continuo sendo muito aquém, porque ele é brilhante. E depois chegou em outra disciplina, ele me recomendou um livro, ele me mandou um texto,
Depois, numa questão pessoal minha, eu pedi se ele tinha determinado modelo de questão de trabalho pessoal minha, se ele tinha determinado modelo para me ajudar. E assim foi. Eu preciso contar essa história, inclusive, para ele. Eu acho que ele não sabe esse detalhe, o quanto ele me ajudou, né? O quanto eu tive medo dele, o quanto ele me ajudou. E aí eu aprendi, né? Eu tinha essa noção, mas eu aprendi na prática e vivendo, contei isso para o Alfredo, que a gente não tem que ter medo e nem se comparar a um colega. A gente tem que olhar como nós começamos, né? Como foi a Cristina que iniciou e em que momento e como eu evoluí, a minha evolução, né? E que eu não precisava ter vergonha de me apresentar, de falar, de apresentar o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho também tinha valor. Então foi realmente muito interessante. Eu preciso até contar isso para esse colega. Hoje ele já está tá na fase já está defendendo, acho que até inclusive quero ver se eu assisto a defesa dele com muita honra, a da dissertação dele. Mas assim, eu preciso contar e agradecê-lo, né? Porque o que foi ameaçador no início foi incentivador e mostrou o quanto eu podia evoluir, né? Me ajudou a evoluir.